Você sabia que o RSI pode ser muito mais poderoso do que simplesmente indicar sobre compra e sobre venda? Pois é, hoje eu vou te mostrar como usar essa ferramenta da maneira correta para encontrar as melhores oportunidades do mercado. Muitos traders foram ensinados a olhar apenas para aquelas áreas tradicionais de sobrecompra e sobrevenda, mas o verdadeiro segredo está em identificar as divergências gráficas. Isso pode te colocar à frente do mercado. Se você quer aprender a tirar o máximo do RSI e usar essa ferramenta como um profissional, assista até o final. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar mais dicas valiosas como essa. Antes de iniciarmos o vídeo, eu preciso dar um recado muito importante aqui para você. A pré-matrícula para a primeira mentoria de 2025 já está aberta, então se você tem interesse em operar como um profissional e iniciar 2025 com o pé direito, você precisa entrar na lista de espera da nossa primeira mentoria de 2025. Como a maioria já sabe, sempre que eu abro vagas para mentoria, eu abro somente 25 vagas, pois eu gosto de dar a melhor atenção para os meus alunos, então eu pego poucas pessoas para poder dar toda a minha atenção e auxiliar ao máximo você a se tornar um profissional do mercado. Então, se você tem interesse e já está esperando um bom tempo para entrar na minha próxima turma da mentoria, clica no link do primeiro comentário fixado e se inscreve na lista de espera, pois assim que liberarmos as vagas para serem preenchidas, nós vamos te avisar de primeira mão. Tanto no seu e-mail, no seu WhatsApp, você vai ser avisado de imediato. Então não perde tempo, clica no link do comentário fixado e se inscreve na lista de espera da primeira mentoria de 2025 e vamos para cima desse mercado. Então vamos lá, rapaziada. O tema de hoje é RSI. RSI, para quem não sabe, é um indicador importantíssimo. Acredito que todos vocês já conheçam. O indicador, ele, além de ser muito importante, ele é muito famoso. Então vou mostrar para vocês aqui na teoria, como de costume, eu sempre mostro na teoria, depois eu mostro na prática como você utiliza ele ao seu favor. E o indicador de RSI, como a maioria já conhece, né, as pessoas utilizam as regiões de sobrecompra e sobrevenda para fazer scalp. Então procura um gatilho de entrada quando está sobrecomprado ou sobrevendido e faz a entrada no ativo. Porém, eu vou mostrar hoje aqui para vocês o jeito mais inteligente de utilizar RSI, utilizar com contexto e junto de uma análise mais ampla e mais profissional. Então, é o jeito que eu utilizo, o jeito que eu ensino os meus alunos a utilizar. Então esquece isso de sobrecompra e sobrevenda, porque isso é o básico do básico, é a pontinha do iceberg ali do indicador. Então abaixo tem muito conhecimento, tem muita coisa que você deve aprender sobre esse indicador, que vai te auxiliar na tua jornada como day trader, tá? O primeiro ponto que você tem que entender sobre o indicador de RSI é que a gente utiliza ele como divergências e convergências. Quando a gente tem um indicador divergente, significa que a gente tem uma reversão em breve. Então, se você tiver um contexto para reversão e o seu indicador estiver divergindo do preço, maravilha, você pode entrar na reversão perfeitamente. E a gente tem um cenário de convergência, né? Quando a gente quer operar numa tendência de alta ou de baixa e o indicador está convergindo junto do nosso preço, a gente pode surfar a movimentação tranquilamente que não vai acontecer nenhuma reversão. Então, você sabendo diferenciar divergência e convergência, você consegue surfar grandes movimentações tranquilamente de forma contextualizada no seu operacional. Então, dentro do indicador de RSI, a gente tem três tipos de divergência, sendo a divergência regular, a divergência exagerada e a divergência oculta, tá? Então, são três tipos, exagerada, regular e oculta. Eu vou começar aqui pela regular. A divergência regular é bem simples da gente observar no gráfico, só que antes da gente falar sobre elas detalhe por detalhe, eu vou dar um conselho e uma dica para vocês que não é obrigatório você saber nomes, tá? Eu vejo muitas pessoas aí que ficam fixando o nome, é divergência tal, regular, oculta, o Candle Doji, Candle Morningstar. Você não precisa se apegar a nome, você tem que saber fazer. Não adianta você saber o nome, né? Vai falar bonito e não saber o que está acontecendo. Então eu vejo muitas pessoas aí que querem falar bonito, que aconteceu isso, 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 mas não sabe, na prática não sabe nada, tá? Então esquece o nome. Entenda o conceito. Você entendendo o conceito é o que vai te trazer resultados. O nome não te traz resultados, beleza? Então vamos lá, pessoal. A divergência regular, qual que é? O que a gente vai ver nela como um padrão ali? A gente vai ver o preço numa tendência, nesse exemplo aqui eu coloquei uma tendência de alta, mas você pode ver numa tendência de baixa. Mas quando a gente observa a RSI, a gente vê a RSI quebrando a tendência. Então, enquanto a gente vê uma tendência no preço, o preço está na tendência de alta ou numa tendência de baixa, e a gente observa a RSI, no meio ela quebra aquela tendência. Estava uma tendência de alta que quebrou, como se fosse um ombro, cabeça a ombro, tá? Então, a gente pode ver isso tanto numa tendência de alta também,
como numa tendência de queda. Às vezes você vê a tendência de queda aqui, e aí você olha a RSI tá desse jeito, quebrando a tendência, tá? Então você olha o preço, ele tá na tendência de queda. Quando você olha a RSI tá numa tendência de quebra também, né? De queda, mas com uma quebra no meio da tendência. Então você tem que observar isso. Então se você vê o preço numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, e aí ele quebra na nossa RSI, você tem uma divergência regular, tá? E a próxima que a gente tem é a divergência exagerada. Por que divergência exagerada? Porque quando a gente bate o olho nela, é bem fácil de ver, né? Você bateu o olho no preço, olhou o RSI, você bate o olho ali e já sabe que tá diferente. Normalmente esse tipo de divergência aparece quando o preço ele já está no extremo, ele já esticou ao máximo, né? Num suporte, numa resistência, ou uma região de oferta e demanda ali. Tem um breaker block, um order block, fair value gap, alguma região de interesse. E aí o que acontece? A gente vê o preço fazendo dois topos ou dois fundos iguais. Se a gente olha o volume, a gente vê que tem bastante volume nessas regiões, mas o RSI a gente vê que está divergindo. Então, enquanto o preço a gente tem uma região lateral ali, onde ele bateu duas vezes na mesma região, o RSI a gente vê ele apontando ou para cima ou para baixo. Isso mostra para a gente uma clara divergência. E do mesmo jeito que a divergência regular, acontece também para quedas. Então, às vezes você vai ver o preço ali fazendo uma queda expressiva e aí ele para numa região ali de suporte ou de resistência. Porém, quando a gente olha o RSI, ele está divergindo. Então, ele faz topos e fundos iguais. Ele acaba montando meio que um ombro cabeça a ombro dentro da nossa RSI, indicando uma possível reversão. E a gente tem o último tipo de divergência. Acredito eu que é o tipo mais conhecido, né, que é o que o pessoal ensina, porém o pessoal não ensina como uma divergência. E aí que está o problema, o pessoal vê aquele padrão acontecendo várias vezes e acha, ah, não, é por conta da sobrecompra ou da sobrevenda que o preço ele reverteu. Mas na verdade não é assim que funciona, tá? Essa divergência tem um motivo, e aí que tá, as pessoas não explicam o motivo, como as outras. O preço ele tá diferente do nosso RSI, e isso é uma divergência para o nosso operacional. Então o que que você vai notar quando isso acontecer? Você vai ver o preço ele indo em uma direção de alta, fazendo ali como se fosse um choque, um ombro, cabeça a ombro, você vai ver um sinal já de reversão antes, porém no RSI ele vai estar diferente, no mesmo contexto dos outros. E normalmente, quando isso acontece, ele quebra a região de sobrecompra ou sobrevenda, no caso da nossa divergência oculta. Então, a gente vai ver o preço ali formando uma região de quebra de estrutura e depois um choque, enquanto no RSI a gente vai ver uma tendência clara. E isso nada mais é do que uma divergência. Para queda, a mesma coisa, tá? Para queda, a gente vai ver o preço ali indo para baixo, ele faz ali um choque, ou um ombro, cabeça-ombro, como você preferir, porém no RSI o preço está em queda livre. E é aí que a gente encontra a divergência. E normalmente, quando isso acontece, quando acontece esse tipo de divergência, a gente tem a quebra da nossa região de 30 ou de 70, que é a famosa sobrecompra e sobrevenda. Porém, não é a sobrecompra e sobrevenda que faz o preço reverter, e sim a divergência. O preço está de um jeito e a RSI está de outro jeito. Como a gente sabe, o indicador está de um jeito, o preço está de outro. A gente tem uma divergência gráfica. É óbvio, não é todos os indicadores. Os indicadores que eu aconselho você observar divergências é RSI, volume e MACD, tá? Somente esses três. Você não precisa de mais indicadores para isso. Você viu divergência, pode ter certeza que o preço ele vai reverter em breve. Então você sempre vai utilizar dessa forma. E é óbvio, procure contexto, né? Você está procurando divergências, são reversões. Então você viu uma divergência ali, o que que você vai procurar? Um choque para contextualizar, um breaker block para contextualizar, um fair value gap para poder fazer sua entrada. Então sempre busque contexto na sua análise. Não adianta você saber que vai ter uma reversão, mas você não tem contexto nenhum. Toda a divergência que você vê, você vai sair abrindo ordem de compra ou de venda. Não é assim que funciona. Para ser um day trader, você necessita de muito mais do que apenas somente um indicador ali te dando sinais, tá? Então você tem que sempre contextualizar sua análise. Vou mostrar para vocês aqui no gráfico como que você vai fazer isso, como que é uma divergência real. Aqui é só a parte teórica, a gente vai lá no gráfico agora para eu poder mostrar para vocês como você vê uma divergência real acontecendo no preço. Bom, antes de eu mostrar para vocês aqui como você vai utilizar o RSI, eu vou mostrar as configurações, tá? As configurações que eu utilizo são configurações padrões do TradingView, tá? A única coisa que eu tiro é a média móvel da RSI, eu não utilizo isso aqui, e mudo as cores. Eu gosto de deixar com as linhas brancas para ficar em harmonia com as cores do meu gráfico e não ficar aquela monte de poluição visual, tá?
Então, as configurações eu utilizo o padrão, tá aí na tela para vocês. Sobre compra, sobre venda, eu coloco em 70 e 30 e o meio 50 como padrão, tá? Então, basicamente, é dessa forma que você vai configurar. Estou com o Bitcoin aqui em 1 hora, vou mostrar um exemplo da nossa divergência de RSI com uma análise que eu passei aí na semana passada para um aluno, pediu para eu ver o Bitcoin como é que estava, eu passei para ele a análise e foi um sucesso, tá? Um exemplo de uma indução que teve no preço. E junto disso, a gente teve também uma divergência gráfica, tá? Então, vou mostrar para vocês como vocês vão utilizar. E lembrando, né, nesse exemplo aqui eu não vou utilizar nomes oculta, regular, exagerada, porque não é o foco. O foco é você entender qualquer tipo de divergência. Divergência, resumidamente, você viu o preço de um jeito, o indicador de outro, você tem uma divergência gráfica. Então é isso que você tem que entender. Bitcoin, em 1 hora, a gente tinha o preço dessa forma, né? Assim que o meu aluno mandou para mim, ô Tainan, vê lá, dá uma olhadinha no gráfico lá para mim ver o que você acha. O gráfico estava dessa forma aqui. E o que eu vi logo de cara, né? O preço fez um choque para gente em 1 hora. Quem sabe é o choque, né? Para quem já conhece, o choque é uma nítida reversão do preço, né? Ele ajuda, ele é um contexto para gente. E junto disso, o preço ele veio fazendo, né, como se fosse uma região de tendência. Então, isso aqui é tudo liquidez do mercado. Então, o preço veio criando liquidez nesses topos. E junto disso, ele tinha uma baita liquidez também nesses fundos, que é onde ele veio buscar. Então, aqui eu encontro contexto na minha análise. Isso aqui é basicamente o IDM. O que é o IDM? O Inducement. O Inducement é uma manipulação, uma indução do institucional em cima do varejo. E nós tínhamos também essa região de demanda aqui embaixo, que é uma região que o preço foi mitigar. Então, o que eu falei para o meu aluno? Eu falei, cara, espera uma movimentação desse jeito aqui. Quando fizer o choque na micro, você confirma o choque e procura um gatilho de entrada. Só que acompanha a RSI. E o que aconteceu com a RSI quando a gente observa o preço? A gente já tinha um contexto inteiro montado. A gente quer uma certa confirmação. O que a gente olha? A RSI está divergindo. Quando a gente observa a região de cima, ela até bate com o que a gente tem dentro do gráfico. Porém, se a gente olha a região de baixo aqui, a gente tem uma região totalmente lateral, uma região totalmente lateralizada, é como se fosse uma cunha. Enquanto quando a gente olha no gráfico, a gente tem como se fosse uma bandeira. Então isso aqui é uma divergência, 1 hora a gente tem uma divergência. O que a gente faz? A gente vai para micro, espera o preço fazer o choque na micro para procurar um gatilho de entrada. Nesse caso, eu aconselhei que ele observasse isso em 15 minutos. Então, vamos tocar aqui, dar um play, vamos tocar o preço, vamos deixar ele trabalhar para a gente ver o que vai acontecer. Então, o preço vem tentando buscar a liquidez dos topos e despenca, né? Nisso que ele despenca, se a gente observar essa região de demanda, era um order block, então ele está indo lá mitigar esse order block, e em seguida ele captura a liquidez dos fundos e faz o nosso choque. Aqui ele fez o nosso choque. Agora na micro a gente tinha o choque na macro, ele fez o choque na micro. E junto desse choque, né, como vocês que acompanham meus vídeos sabem, sempre tem gatilho de entrada, Fair Value Gap, Order Block, Breaker Block, basta você procurar. A gente tinha um baita de um Fair Value Gap nessa região em 15 minutos. Vou dar um zoom aqui para facilitar a nossa filtragem. Ele já mitigou o nosso Fair Value Gap e a gente tinha também esse baita Breaker Block na mesma região. Isso aqui é algo que para quem acompanha meus vídeos já deve ter memorizado de tanto que eu falo. E junto disso a gente tem a nossa RSI em 1 hora, voltando aqui para 1 hora, a gente tem a nossa RSI batendo a nossa divergência. Olha como que os fundos estão idênticos, né? Enquanto aqui no preço a gente tem os fundos estão decrescentes, enquanto na nossa RSI os fundos estão nivelados. Isso aqui é um claro exemplo de reversão gráfica, um claro exemplo de divergência. O nosso indicador e o nosso preço está totalmente diferente. Quando a gente tem um indicador de forma reta, dentro do nosso preço a gente tem uma queda direta, tá? Então a gente tem uma tendência de queda e o indicador a gente tem uma lateralização. Isso aqui é uma baita divergência. Sabendo disso aqui, você tem uma ótima confirmação de reversão gráfica. Então vamos voltar para 15 minutos só para mostrar o resultado do que aconteceu com o preço logo em seguida, tá? Então vou dar um play aqui. O preço atinge o nosso gatilho de entrada, nosso breaker block e o FVG que estavam na mesma região. Ele até dá uma lateralizada ali, né, tenta descer, e depois ele sobe em linha reta
diretamente para a liquidez oposta, que era a liquidez de compra. Então, dessa forma aqui, você tem contexto, você consegue analisar o gráfico de forma contextualizada utilizando a RSI, em vez de ficar só em sobrecompra e sobrevenda, arriscando o seu dinheiro, tá? Isso não é lucrativo, isso não te torna lucrativo. As pessoas têm costume de utilizar essas regiões porque é mais fácil, né? Eu posso ficar fazendo scalping, ficar fazendo entradas rápidas, porém isso não vai te tornar lucrativo. O que te torna lucrativo é você encontrar contexto dentro do gráfico. Então você encontra o contexto, utiliza o indicador para servir de apoio, servir de base para sua análise. Então dessa forma você tem uma análise contextualizada. Então resumindo, você vai utilizar o indicador RSI, adicionar no seu gráfico, você não precisa mexer nas suas configurações, basta colocar o indicador do jeito que ele vem ali no TradingView. Se você quiser, você pode mudar as cores ali. Eu mudo para ficar em harmonia com as cores que eu utilizo no gráfico. E pronto, tá no seu gráfico, você vai procurar divergências. Um outro conselho é essas divergências são mais fáceis de olhar quando a gente joga no time frame maior. Por exemplo, a minha análise foi em 15 minutos, porém eu observei a RSI em 1 hora, porque estava bem mais visível. Então você pode fazer dessa forma. Você viu a divergência aqui, RSI de um jeito e o preço de outro, né? Você tem sua divergência e você pode se preparar para uma possível reversão, para uma possível entrada contra a tendência que o preço está mostrando para você, certo? Então, dessa forma, você tem uma operação, você utiliza o RSI de uma forma totalmente contextualizada e totalmente profissional, ao invés de ficar entrando somente em sobrecompra e sobrevenda. Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.